Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje eu vou conversar um pouquinho com os professores de balé. Na verdade, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma técnica que eu utilizo, não sei se você tem utilizado aí também, eu tenho mostrado em alguns vídeos e vi que alguns professores começaram a aderir à ideia, que é a técnica da cruz. E eu vou explicar um pouquinho mais como é que eu utilizo aí, para você realmente poder aplicar com consciência aí no seu trabalho. Bora lá? Então vamos lá, o que é a famosa técnica da cruz, né? Na verdade, toda vez que eu vou dar aulas, né, principalmente para iniciantes, eu explico sobre essa questão da gente imaginar que tem uma cruz embaixo dos nossos pés o tempo todo. Eu utilizo esse desenho mesmo da cruz, normalmente eu faço com giz, né, quando o linóleo é preto. Aí eu faço com giz para que o aluno realmente entenda e a partir da hora que ele começa a visualizar essa cruz embaixo dos pés, ele começa a entender muito melhor a direção das pernas, sim? Além disso, a gente pode utilizar a cruz também para explicar a direção do corpo, como eu expliquei nesse outro vídeo aqui, ó, depois você dá uma olhadinha, tá? Mas eu acho que o fundamental da cruz, assim, o que faz grande diferença na vida do aluno é a gente ensinar desde o tandi essa questão de que existe uma cruz embaixo de você. E aí, na hora que você vai fazer uma correção para o aluno, você cita a cruz, ele já visualiza, ele já consegue se autocorrigir. Então, bora lá. O que acontece? Eu sempre explico para os alunos que a gente vai imaginar que o calcanhar está no centro da cruz, os dois calcanhares no centro da cruz em primeira posição. E aí a gente vai já avaliar o quanto o aluno consegue girar as pernas para fora no andeor. Por exemplo, só para você ver melhor, a minha primeira posição, esse é o meu máximo de andeor, sim? Quando eu visualizo isso, olha, serve pra gente como professor também. Só da gente visualizar a cruz embaixo do pé do aluno, a gente já consegue ter ideia de qual realmente é a direção da perna dele numa lacecon, por exemplo. Sim? Se eu me apresento para você, né, como aluna, e você vê o meu andeor nesse nível, você não vai esperar que eu leve um tandi lá na direção da cruz, porque você sabe que eu vou estar compensando em algum lugar, porque eu não tenho andeor para isso. Ok? Então eu acho que é legal a gente também como professor sempre visualizar essa cruz nos nossos alunos. Aí eu coloquei meu aluno lá, mostrei a cruz para ele e falei, ó, agora eu vou te explicar o tandi, então a gente tem aqui a cruz, me coloquei em cima da cruz. Primeira coisa que o aluno vai tentar fazer, principalmente se for criança, pisar na cruz. Ele vai tentar fazer isso aqui, vai soltar o bumbum para poder manter o andeor e aí a gente vai explicar. Não, ó, cada um vai ter um ângulo, sim, de abertura dessas pernas para que o pé chegue em um determinado lugar. Eu quero que você coloque onde é confortável, mas que seja o seu máximo de andeor, trazendo seu xixi, sua pelve para frente, crescendo o tronco, bumbum lá para dentro. O aluno se colocou, tá. A partir daí a gente vai fazer o tandi. Vou explicar para ele um tandi e tal. E aí ele vai começar a fazer o tandi e eu vou explicar que quando a gente faz o tandi, a minha perna tem que seguir a cruz obrigatoriamente quando é devant. Então, por exemplo, vou fazer isso aqui e minha perna tem que ir para lá. Por quê? A tendência do aluno é puxar a perna para fazer o tandi pelo dedão. E aí ele segue a linha do dedão e faz aquele tandi aberto. Que na hora que subir essa perna, vai ser aquela perna aberta, não vai ser aquela perna à frente. Sim? Então, é importante que ele entenda desde o tandi a direção, o caminho dessa perna dele. Então, ele vai seguir à frente na cruz e fechar. Seguir à frente na cruz e fechar. Aí ele vai começar a entender que, às vezes, ele tem uma tendência a levar essa perna mais para a diagonal e que isso não é certo, que eu tenho que trazer para cá. A mesma coisa vai acontecer quando for derrière, atrás. Eu vou falar para ele que ele tem que seguir essa cruz lá atrás. E isso é muito importante para os alunos. Porque conforme ele subir a perna, se ele está levando para a diagonal, ele vai fazer aqueles arabesques. Sim? Não. Quando ele entende a partir do tandi que essa perna tem que seguir, o arabesque dele vai tender a sair no lugar certinho. E aí você pode pegar um aluno, por exemplo, adulto já, até um avançado, que de repente ele está cometendo o pecado do arabesque, né, nos arabesques dele. E aí você pode voltar para ele e falar, olha, existe uma cruz. E voltar e explicar isso aqui. Pode ser que na base que ele não teve essa informação do quanto a gente deve cruzar ou não as pernas.
E aí, a partir desse momento, ele vai começar a entender que o arabesque dele tem que estar na linha dessa cruz. Sim? Aí a gente vai fazer o tandi ao lado, a la second. Quando a gente fizer o tandi ao lado, é importante esclarecer para o aluno que, por mais que existe o alinhamento da cruz, a gente precisa buscar esse alinhamento sim, só que para isso a gente precisa trabalhar a nossa região de quadril para ganhar mais flexibilidade, para conseguir fazer mais rotação nas pernas, ou seja, mais andeor, para chegar na situação de conseguir um andeorzaço lindo, maravilhoso, que leva essa perna lá ao lado, sem forçar nenhuma estrutura física, tá? Enquanto, meu querido aluno, você não consegue fazer isso, a gente vai trabalhar no seu máximo, mas respeitando o seu limite. Então, o seu tandi é aqui, não é aqui. Se você começar a pedir para o seu aluno levar, né, tem alguns professores, normalmente professor mais antigo, né, que fala que não, que esse pé tem que ir lá ao lado e fim de papo. Só que a gente já sabe hoje, com um monte de pesquisas que tem, o quanto o balé pode ser agressivo para uma pessoa, o quanto a gente pode provocar lesões numa pessoa. Então, a orientação é: respeite o limite do seu aluno. Você quer que ele tenha um andeor lindo, maravilhoso? Trabalhe ele para isso. Mas não adianta a gente ir lá e forçar esse aluno, tá? Então, eu trabalho muito respeitando o limite do meu aluno. Trabalho, tem lá T8S, tem aula de stretching, tem aula disso, daquilo, para que ele ganhe mais estrutura, mais condicionamento físico, mais estrutura física para melhorar os seus limites. Mas eu respeito o limite dele. Então, a gente vai estar lá e aí eu vou explicar para o aluno que existe essa questão. Quanto mais ele tentar avançar esse limite, mais ele vai ter que soltar o bumbum, mais ele vai tender a soltar o bumbum, ou dobrar um pouquinho o joelho da frente para conseguir fazer esse andeor. Então ele acaba compensando o corpo dele para conseguir manter o andeor passando do limite dele. Então a gente vai trabalhar com ele a la second, respeitando esse limite, seguindo uma paralela à cruz, mas respeitando esse limite, tá? E aí é muito legal isso, porque quando o aluno ele visualiza o quanto falta, né, para ele chegar na cruz, ele entende a importância dele fazer um sapinho, por exemplo. Vamos lá. Então eu acho que essa clareza, né, pro nosso aluno é importante. A gente acaba trazendo o nosso aluno para trabalhar com a gente no processo de evolução dele mesmo, e eu acho que isso dá mais segurança para o aluno, ele vai confiar muito mais em você, e eu acho isso muito bacana. Bom, essa foi a dica da cruz, use e abuse, a gente deve usar sempre essa ideia da cruz, até nos rondes, é bem legal no ronde, quando a gente começa a ensinar ronde para o aluno, né, ele tende a levar lá, porque ele já está pensando em levar essa perna lá para trás, e aí quando eu penso na cruz, ele leva a perna bonitinha lá na frente, e aí ele vai com ela até lá atrás para fechar paralelo com a cruz. E aí ele sai lá atrás e volta lindo lá para frente e fecha paralelo com a cruz. Muda totalmente o ronde dele, só dele visualizar que existe uma cruz embaixo dos pés. Sim? Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, não esqueça de dar um curtir. Se inscreva aqui no canal do YouTube, que tem dicas todos os dias. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, onde tem podcasts que dá para você ficar ouvindo enquanto vai para o trabalho. Lista VIP, WhatsApp, enfim, a gente está em vários lugares e a gente se vê na próxima dica.